Oi, Vitor, tudo bem? Bom dia para ti, para o Ricardinho, Jorge. Gi, eu vou tomar a liberdade de chamar o nosso convidado por presidente, afinal de contas, é o presidente ainda que afastado do Corinthians. Bom dia, Augusto, obrigada por atender a TNT Esportes. A gente imaginou que depois de ter sofrido uma derrota na primeira perna, digamos assim, do processo de impeachment, afinal de contas, teve o processo validado por uma votação no Conselho Deliberativo. A próxima etapa seria dia 9 de agosto, né, a Assembleia entre os sócios do clube já marcada. Aí fomos surpreendidos, e eu de fato uso essa palavra porque fui muito surpreendida com tudo que aconteceu no último sábado. Queria entender o que aconteceu, no que vocês estavam se apoiando nessa tentativa, e até para o senhor elucidar a gente melhor, de voltar ao poder mesmo antes dessa votação na Assembleia Geral dos Sócios. Obrigada. Bom dia, Bianca. Bom dia a todos. É um prazer. Bom, de fato, nenhuma dessas assembleias deveria ter acontecido, né? Mesmo porque o presidente do Conselho foi julgado pela Comissão de Ética e estaria suspenso, então ele não teria poder para isso. Isso foi notório, saiu na imprensa, assim como foi divulgado agora nesse último final de semana. Então, de fato, essas reuniões, juridicamente e estatutariamente, estariam todas nulas, né? E com essa suspensão do presidente do Conselho, automaticamente subiria o primeiro vice, né, que seria o Robertson, o Dunga, que automaticamente também, por ser vice, ele seria o presidente da Ética, que pede afastamento, e automaticamente sobe a primeira secretária, que seria a doutora Ângela. E ela, assumindo o poder, junto com a Ética, anulou toda essa votação. Então, automaticamente estaria nulo todas essas reuniões e eu teria que voltar ao cargo normalmente, que é o que eles não admitem, e isso está previsto estatutariamente. Até para explicar um pouquinho para a nossa audiência, fui me inteirar sobre o Estatuto do Corinthians e, pelo que eu entendi, a sua defesa ela se sustenta no artigo 28 do Estatuto do Clube, nas letras D e E. Mas, presidente, esse artigo, ele não fala sobre o sócio e não sobre o conselheiro, porque o CORE e a Comissão de Ética se manifestaram, inclusive, dizendo que, aliás, e a Comissão de Justiça, o CORE e a Comissão de Justiça se manifestaram dizendo que a Comissão de Ética ela não tem competência para decidir sobre o afastamento de um membro do Conselho Deliberativo. Teria em relação a um membro entre os sócios, né? Entre os sócios e não os conselheiros. E, inclusive, no Estatuto, nesse artigo que é usado pela sua defesa, o artigo 28, as letras D e E, realmente não fala sobre conselheiro, fala sobre associado. Então, eu queria entender um pouco isso, porque, até para esclarecer, a Comissão de Ética, ela realmente recomendou o afastamento do Romeu Tuma Júnior, hoje presidente ainda do Conselho Deliberativo do Corinthians, mas, no meu entendimento do Estatuto, essa recomendação, ela não serve automaticamente como já uma validação para o afastamento. Teria que passar para que o Conselho Deliberativo, de fato, deliberasse. Estou errada? Olha, o que reza o Estatuto é que existem duas comissões de ética. Uma, que é a comissão de sócios, tá? Eleita pela diretoria, e a outra é a comissão de ética eleita pelo Conselho. Então, ela foi eleita da mesma forma que o Romeu Tuma, todos nós fomos eleitos ali para o Conselho e pela diretoria executiva. Tá, isso é claro que quem pode te responder melhor seriam os advogados, não só os nossos, como do clube também, que isso é estatutário, e ela é soberana, ela tem o poder de julgar e fazer o que tem que ser feito, e é isso que foi. E o Estatuto não reza que tem que passar pelo Conselho. Isso é uma narrativa que eles estão criando, mas o que nosso ver juridicamente é de fato que a Comissão de Ética ela tem todo o poder de julgar e suspender da forma. E ela está suspensa, ele está suspenso para ele se defender, ele já foi. Ele mesmo fala que tem que cumprir o Estatuto e ele até agora não cumpriu o Estatuto. É tanto que ele está lá sendo ditador, exercendo o cargo da forma que ele quer, não deixando, está visto aí o que foi feito nesse final de semana, né, por vídeos, tudo gravado. Então, a ética tem sim o poder soberano de poder afastá-lo sem... É claro que numa expulsão dele, mais para frente, aí sim é se julgado pelo que eu entendo, tá? Não estou 100% entendedor disso, mas o que eu entendo e pelo que eu sempre li o Estatuto, é complicado, eu não sou advogado, então às vezes a gente confunde algumas coisas. Então, o que eu entendo é que só teria que passar pelo Conselho se houvesse um pedido de expulsão do presidente do Conselho. Mas até então, uma suspensão, como tem outros pedidos lá para ele, teria que ser... a ética ela tem soberania sobre isso. Ô, Vitor, vou passar para vocês, para caso vocês
tenham mais perguntas para fazer, mas até para explicar, porque a gente acaba tendo sempre que ouvir os dois lados, além de uma guerra política, que visivelmente o Corinthians já vive há alguns meses, a gente tem também uma guerra de narrativas e por isso a gente precisa tentar explicar o melhor possível para o torcedor que muitas vezes não tem acesso ao que diz exatamente o Estatuto do Corinthians. Alguns meses não, desde o dia que eu assumi, desde o dia 2 de janeiro de 2024, existe essa guerra política, existe essa narrativa de que eu não vou governar em paz, que eu vou cair em 3 meses, que eu vou cair em 6 meses, que eu vou cair em 1 ano, e 1 ano e meio eles conseguiram articular para tentar fazer o que eles estão fazendo. Vitor. Augusto, obrigado por conversar com a gente. De fato, como vocês vinham explicando, ou tentando explicar, porque de fato são vários os processos, são várias as situações, e o torcedor de fato às vezes precisa de um advogado junto para tentar entender toda essa história. Você acabou de dizer que seria assim desde que você assumiu, que seria dessa maneira complicada. Dito tudo isso, você se arrepende, de repente, de ter entrado para a política do Corinthians? Cara, eu sabia que a gente tem, primeiramente é um prazer, Vitor, obrigado. A gente sabia de toda essa dificuldade, porque eu estou no clube, eu praticamente nasci ali no clube, eu estou ali desde os meus 15 anos, ali jogando futebol, sempre fiz isso. Então a gente sabia das dificuldades, a gente sabia de toda uma situação complicada que passava o Corinthians, mas a gente tinha certeza que com muito trabalho, com profissionalismo, que é o que eu queria para o clube, a gente ia conseguir tirar tudo isso. Só que, rapaz, a gente começou a colocar umas pessoas, eu errei nisso, confesso, mas era um acordo político no qual eu, na metade do ano passado, eu tomei a caneta, porque o regime é presidencialista, e comecei a tomar as atitudes por mim mesmo, chamando a responsabilidade, foi onde começou tudo a dar certo. Porque a partir do momento que eu deleguei minha diretoria, através de um acordo político que a gente tinha, mas colocando pessoas técnicas, só que de repente essas pessoas começaram a não trabalhar da forma que eu imaginava, e acabei tirando e fazendo um trabalho que eu deveria ter feito desde o começo, e foi onde o Corinthians começou a entrar nos trilhos a partir de junho e julho do ano passado. A gente sabia dessas dificuldades, cara. Eu não me arrependo porque eu sou corintiano, amo esse time. Eu acho que, aliás, diferente dessas pessoas que estão lá, eu amo o Corinthians, estou torcendo todo o tempo para que o Corinthians dê certo. E o meu trabalho, eu tenho a consciência tranquila, cara. O Corinthians, a gente pegou o Corinthians numa situação muito complicada, sabendo disso. Com fundo de garantia atrasado, salários, direito de imagem atrasado, transfer bans, juros. A gente abre o ano, para você ter uma ideia, Vitor, o Corinthians, 2026, ele abre um ano já devendo 350 milhões de reais de juros. Então, ou seja, se a gente tem uma dívida de 2,5 bilhões, a gente já abre 2026 com uma dívida de 2,850 bilhões. Não fui eu que criei essa dívida, mas a gente está fazendo um planejamento para equacionar isso, e eles não deixam a gente trabalhar nem um minuto. O que o Augusto Melo fez? Numa situação muito difícil, num ano complicado, onde eu assumi, a gente teve que ter 15 jogadores de base completando o elenco, porque nós não tínhamos jogadores. Beiramos uma segunda divisão do Paulista, que é ridículo. Depois beiramos uma Série B do Brasileiro também, que é ridículo pelo tamanho que o Corinthians significa. O que nós fizemos? Vamos equacionar, vamos buscar receita, e com toda essa dificuldade fui buscar muitas receitas, criei credibilidade para o Corinthians, trouxe grandes empresas a patrocinar, grandes valores. Eu sou o presidente que mais trouxe dinheiro para um clube de futebol da América Latina. Vou bater sempre nessa tecla, porque ninguém trouxe tanto dinheiro para o Corinthians numa situação muito complicada. Equacionamos, com tudo isso, criamos um elenco, fomos campeão paulista depois de 6 anos, em cima do nosso maior rival, e depois disso também temos um elenco hoje que vale mais ou menos 700 milhões. No final do ano, para você ter uma ideia, eu tive mais de 100 milhões de euros de sondagem de 4 jogadores. Não vendi ninguém, não tínhamos dinheiro para contratar, mas segurei todo mundo, renovei o contrato de todo mundo para que a gente pudesse ser campeão paulista. A gente vem fazendo um trabalho. O Corinthians está há 7 meses com salários em dia, 5 meses com salários antecipados, que não se faz há anos. O Corinthians está indo para o seu 4º, 5º mês com superávit, que há mais de 10 anos não tinha isso. Ou seja, aí você pega um presidente agora que entrou e já vai antecipar a receita de um campeonato do ano passado. Eu entrei o ano passado com toda a dificuldade, fui atrás de dinheiro, não antecipei receita de campeonato nenhum, consegui equacionar nossas dívidas. Ou seja, o que o Augusto tem de errado? O que eu fiz de errado? Prova alguma coisa que eu fiz de errado. Eu estou colocando o Corinthians nos trilhos, o Corinthians está sendo passado a limpo, e é isso que incomoda eles. Estou trocando todos os contratos que não eram bons para o Corinthians, trazendo contratos bons com grandes receitas, e a gente está errado ainda. Eles procuram dificuldade, quer dizer, eu sou corintiano, não me arrependo de nada, e sou muito mais corintiano que essas pessoas que estão lá. Jorge?
Presidente, bom dia. Assim como a Bianca, eu vou chamá-lo de presidente, é uma convenção social, né, independentemente de estar ocupando o cargo ou não, mas como forma de gentileza, vou chamá-lo dessa forma, vou tratá-lo como presidente. E eu quero fazer duas perguntas. A primeira, com certeza, vai ser respondida brevemente, que é um gancho da resposta que ele deu à Bianca. Como existem hoje duas interpretações diferentes, está claro, né, do que diz o Estatuto do Corinthians, o caminho será qual, presidente? Será a judicialização para fazer valer essa decisão do Comitê de Ética e Disciplina que afastou o Romeu Tuma Júnior? Esse é o caminho agora? Nós vamos, primeiramente, é um prazer, Igor, quero te parabenizar pelo seu profissionalismo, pelas palavras que você sempre falou, e você é um cara muito centrado, é um cara que sabe das coisas, diferente de muitos que fica reverberando algumas coisas que não existem. Você é um cara que dá para perceber que você entende e fala o que é certo, o que é correto. Parabenizá-lo por tudo que eu venho ouvindo os seus comentários. Pela presidente atual, pela presidente atual do Conselho, eu sou o presidente do Corinthians. Isso está mais do que claro. E nós não vamos medir esforços para que a gente possa retomar isso. Mesmo porque tudo que a gente fez até agora é para o bem do Corinthians e está sendo provado isso. Eu quero que alguém prove ao contrário. Eles procuram narrativas, eles procuram manchar a imagem do Corinthians para tentar manchar a minha imagem, para que a opinião pública fique contra a minha pessoa. Mas todos aqui dentro, inclusive eu recebo muitos elogios, inclusive de outros torcedores, que conhecem o trabalho que nós estamos fazendo. Eu quero que mostre alguma coisa que tem de errado que nós fizemos dentro do clube. Ao contrário, se eu estou colocando o Corinthians nos trilhos, se a gente está trocando contratos ruins por contratos bons, se nós estamos trazendo grandes receitas para o Corinthians, se o Corinthians hoje tem um elenco que a gente já tem uma projeção, um planejamento para que reforce ainda mais o clube, que isso o Fabinho Soldado pode te falar até muito melhor, porque já está um planejamento para trazer algumas peças que, se houver necessidade pelo Dorival, quer dizer, todo um planejamento para que o Corinthians melhore cada vez mais. E eu estou errado? Agora, eles querem que tudo se resolve em um ano. Eu assumia faz simplesmente um ano, numa grande dificuldade, sem dinheiro, sem credibilidade, ninguém querendo vender jogador para o Corinthians, salários atrasados, nenhum jogador querendo vir jogar no Corinthians. Hoje, quando você fala de um jogador, todo mundo já quer vir jogar no Corinthians, porque é um ambiente bom, salários em dia, com toda essa dificuldade. Quer dizer, o que eu tenho de errado? Me dá alguma coisa de errado. O que está de errado é que nós estamos trocando contratos que para eles talvez não agrade. Talvez a gente esteja colocando o Corinthians de uma forma no mercado, novamente, que talvez para eles não agrade. Agora, vocês podem escrever isso. Eu quero que esse grupo que entrou aí agora, que está sendo sempre os mesmos, que mostre um planejamento. O que eles têm de melhor para fazer para o Corinthians que a gente não fez? E outra, eles estão quebrando um planejamento que vai entrar um caos, rapaz. O Corinthians vai se tornar um caos. Eu quero ver esses caras credibilidade que já entraram aí antecipando receita do ano que vem. Quer dizer, é a obrigação do presidente. Ele já entrou mentindo, ele já entrou dizendo que não tinha R$1 no caixa, de repente tem 5 milhões de reais no caixa, de repente tem 7 milhões de reais no caixa. Mas espera, é a obrigação do presidente. Vocês nunca viram eu ir para a imprensa e falar, poxa, me deixaram aqui sem R$1 no caixa, não sei como é que eu vou pagar. Ao contrário, eu fui à luta, trouxe receita, busquei receitas novas, desfazendo de contrato, trazendo contratos novos com toda a credibilidade. Está aí esses contratos. Eu deixei, cumpri o estatuto quando falaram que votaram para a minha saída, que eu não fui, que é uma palhaçada. Não quis ir, não deixei meu filho também ir, porque ele é conselheiro. Justamente por isso que eu sabia que ia ser uma palhaçada. Agora, eu deixei na mesa deles, Igor, deixei na mesa deles um dos maiores contratos do mundo, no patamar de um Real Madrid e de um Barcelona, onde o Corinthians vai ter uma grande receita. Deixei na mesa deles um contrato do alojamento que eu venho trabalhando há mais de um ano, sem o Corinthians gastar R$1 com uma grande empresa, fazendo uma parceria, fornecendo 22 milhões de reais para construir esse alojamento, que é uma grande necessidade, que é um absurdo o Corinthians, do tamanho dele, não ter um alojamento para as crianças e alugar um prédio, ficar gastando e não ter um alojamento confortável. Eu saí de lá deixando um grande contrato para que se mude o estacionamento, que desde 2014 o Corinthians não recebe R$1, não só de receita do dia a dia, como também não recebe aluguel do espaço. Eu nunca vi você ter um espaço e não receber nem aluguel. E também deixando uma grande parceria de uma tiqueteira, que o Corinthians, se você for analisar, o Corinthians deixa de perder mais de 70 milhões de fiel torcedor. Você vê um Palmeiras faturando quase 100 milhões de avante deles aí, o Corinthians recebendo 20 e poucos milhões. Quer dizer, tudo isso aí a gente está fazendo para o bem do Corinthians, trazendo dinheiro novo. E esse ano o Corinthians com superávit. O que tem de errado? O Corinthians começa a ficar nos trilhos e a gente não vai... O Corinthians hoje é o único clube da Série A que não gastou R$1. A tendência nossa agora é equacionar nossa dívida e começar a pagar nossa dívida. Quer dizer, toda a negociação que eu fiz de 1 bilhão e 800, chegando a 3 bilhões, Igor, o Corinthians começa a receber esse ano. Tive a coragem de trazer o Corinthians na maior parceria da história do futebol do brasileiro, da TV, 1 bilhão e 150 milhões.
Quer dizer, o Corinthians hoje é protagonista. Provei isso, que o Corinthians é a maior audiência do futebol brasileiro. O que tem de errado? Presidente. Errado é fazer isso? Então, eu quero que essas pessoas expliquem isso. Eu tinha pedido a licença aqui para os colegas para fazer uma segunda pergunta e já vou passar a bola aqui para o Ricardinho e para a Gi, e quero agradecer ao senhor pela gentileza aí das palavras sobre o meu trabalho. Muito obrigado. Presidente, no âmbito pessoal, o senhor agora, mas que tem a ver com a sua passagem como presidente do Corinthians, o senhor acabou de ser indiciado pela Polícia Civil por associação criminosa, furto qualificado, lavagem de dinheiro. Óbvio que tem todo um processo que precisa ser respeitado, né? O Ministério Público ainda vai avaliar se isso vai virar, né, um encaminhamento ao judiciário, se o senhor vai virar réu ou não, e aí no final, caso isso aconteça, ainda tem todo um processo de julgamento, o senhor ainda pode ser absolvido e comprovar a sua inocência ao longo desse processo. Mas nesse momento há esse indiciamento. O senhor não acha que, o senhor não teme que esse indiciamento, que ainda não é uma condenação, mas é um indiciamento, o senhor há de convir, por crimes graves, né, dentro da legislação. O senhor não teme que esse indiciamento, no momento em que a sua imagem está atrelada ao Corinthians, arraste o Corinthians para um desgaste de imagem tão profundo como uma investigação como essa, acho que já desgasta a sua imagem de alguma forma? Igor, eu estou muito tranquilo quanto a isso, cara. A gente sabe tudo que aconteceu, tudo que está acontecendo, mesmo porque eu não tenho nenhum tipo de envolvimento com isso. E quero te provar da seguinte forma. Eu fiz vários contratos, acho que mais de 1000 contratos nesse um ano aqui. Eu fiz contratos, eu assinei, aliás, né? Assinei contratos de R$200 mil, de R$100 mil, de R$600 mil, de 1.400.000 do Meião, que valia 600, eu trouxe patrocínio de 1.400.000. Calção, que valia 2 milhões e pouco, eu trouxe patrocínios de 4 e pouco, 6 milhões. Barras, que eu trouxe patrocínio de 8 milhões. Omoprata, que eu trouxe patrocínio de 30 milhões, valia 8, trouxe para 15 em cima. Master, que eu consegui, parte de Costa, que eu consegui aumento de 50%, 16 milhões de reais. Fiz o Master, que eu tirei de 17 para 120 milhões de reais. Televisão, que eu trouxe 1 bilhão 150, e agora a Adidas passando de 1 bilhão de reais. Inclusive a Adidas, a gente negociando entre todo esse transtorno que você está falando, de indiciamento, de processo, ainda trouxe a Adidas, como eu trouxe também essa grande empresa do alojamento, como eu trouxe essas empresas da tiqueteira, do estacionamento. Tudo isso nesse imbróglio de indiciamento. Então, sinal que isso não manchou a imagem, sinal que a gente tem credibilidade. E quero deixar uma coisa bem clara. Todos esses contratos que eu assinei, tanto de 200, 100 mil, até 1 bi 150, até gerando uma receita de 3 bilhões para o Corinthians, ela sempre foi da mesma forma, Igor. Eu negocio o valor, dali para frente passa para o nosso jurídico, para o compliance da patrocinadora, para o jurídico da patrocinadora, se tiver intermediário, também pelo jurídico do intermediário, e a minha assinatura é a última. Eu sou sempre o último a assinar, depois que passam por todos os órgãos competentes que eu assino. Ou seja, não tenho envolvimento nenhum com isso. Tudo que eu fiz foi por bem do Corinthians e buscando sempre, trucando, explorando a maior receita para o Corinthians. Se fosse para fazer a mesma coisa, eu seria o mesmo, estaria fazendo o mesmo, traria a receita, as menores receitas, estaria de bem com todo mundo, só que eu não teria dinheiro para equacionar minha dívida. Mas não, eu provei que a marca do Corinthians é a marca mais valiosa do clube, do país, é a marca que tem mais visibilidade, que traz mais receita. Eu provei isso. E com o Corinthians numa situação muito complicada. Então, quanto a esse processo, eu estou muito tranquilo, mesmo porque não tenho ligação, nunca tomei café, não tenho envolvimento com ninguém. Lavagem de dinheiro? Como lavagem de dinheiro se o dinheiro do Corinthians saiu limpo? Como formação de quadrilha, se eu não conheço, nunca tive acesso, nunca tive contato. Não sei qual outro crime de roubo qualificado. Não tem dinheiro nenhum na minha conta, não tem dinheiro nenhum na conta de ninguém. Confio em todos até que me prove ao contrário. Então, estou muito tranquilo quanto a isso. Entendeu? O Corinthians é vítima e eu, principalmente, com todo o trabalho que eu fiz, muito tranquilo, porque é a mesma negociação de 200 mil reais a 1 bi 150. Acabo de fazer a negociação, já entra o jurídico. Esse contrato, por exemplo, quando foi feito, todo mundo assinou. Por que não viram se tem algum problema intermediário, se não tem problema? Aliás, o intermediário também, pelo que eu sei, não tem problema. Porque ele passou pela conta ou o terceiro passou pela conta, aí cada um que se justifica. Agora, eu não posso ver um intermediário aqui me traz... Por exemplo, os jogadores hoje. Tem jogador que chega a ter 2 intermediários. Ou seja, aí se o clube ou o jogador, alguém paga por intermediário, ele vai lá, gasta em droga ou sei lá, em qualquer coisa. O clube tem alguma coisa a ver? A gente não tem nada a ver com isso. O que importa é o que foi feito com o dinheiro que foi. E outra, pelo que eu vi, essa empresa passou 300
301 milhões. 1 milhão é do Corinthians. Como é que acha em 301 1 milhão do Corinthians? Então tem muita coisa que a gente vai entender durante o processo, a gente quer. E outra, apareceu mais empresas. Aí querem ligar empresa com crime organizado e empresa de jogador. Na minha gestão, Igor, não tem nenhuma tratativa, nenhum compromisso com essas empresas, não fizemos nenhum negócio com essa empresa de jogador, não intermediou nenhum tipo de negócio, tanto no profissional quanto na base, nunca conversei, não tem nenhum tipo de problema com esse pessoal. Se teve com a gestão passada, eles têm que investigar. Conosco, na minha gestão, não teve nenhum tipo de problema com esse pessoal. Não tivemos nenhuma negociação com essas pessoas que estão envolvidas. E outro, o processo não pode acabar aí. O processo tem que seguir. Já que apareceu mais situações, eles têm que investigar. E o dinheiro, para onde ia, de que forma ia, para quem ia, se é que ia para alguém, entendeu? Então, acho que tem que se justificar isso. Então, estou muito tranquilo quanto a esse processo. Meus advogados estão controlando esse tipo de coisa. Agora, não mancha a imagem do Corinthians, não mancha a minha imagem, porque quem me conhece sabe, eu tenho mais de 40 anos dentro do clube, nunca tive problema com ninguém, por isso que eu tenho um clube me apoiando muito, tenho opinião pública ainda me apoiando muito, porque eles tentam criar essa narrativa para fora, para a imprensa, por isso que eu te elogiei, porque você é um cara muito justo nos seus comentários, você realmente é profissional. Eu acho que muitas dos seus colegas têm que seguir essa linha, porque primeiro eles têm que entender as coisas antes de reverberar algumas coisas que não existem, porque a gente tem família, a gente é pai de família, a gente dá exemplo em casa. Giovana Kiel. Bom dia, presidente. Primeiro, obrigado por estar aqui esclarecendo tanto um assunto muito complicado. Eu acredito que deve estar sendo muito difícil para você. Mas eu vou fazer uma pergunta que tem muito corintiano se perguntando, né? Se tudo isso que está acontecendo pode afetar o rendimento do Corinthians em campo. Porque a gente sabe que é uma situação muito complicada, não sabemos até que ponto pode chegar. Se você, na sua visão, você acredita que isso pode em algum momento prejudicar o Corinthians, se essa situação toda seguir. Eu até vi eu sempre, primeiramente, é um prazer, viu, Giovanni? Obrigado, viu? Eu sempre deixei muito claro, desde que começou essa política suja, nojenta, para o meu executivo de futebol, para que ele blindasse o máximo os atletas. Nunca deixei que chegasse isso dentro do centro de treinamento. Isso você pode perguntar para qualquer um lá, o ambiente lá é muito bom, muito tranquilo. Quer dizer, estava, né? Estava. Enquanto eu estava na presidência, muito tranquilo. Isso eu conversava o tempo todo. Mesmo porque ali foi um grupo que nós escolhemos a dedo, foi um grupo que escolheu o Corinthians, eles quiseram vir no Corinthians, eles acreditaram no projeto. Você pode ver muitas entrevistas de atletas quando chegou no Corinthians, nos elogiando pelo planejamento e acreditando no nosso projeto. É tanto que estava no caminho certo, estava dando certo. Fomos campeão paulista, que há 6 anos não era. Fomos campeão da Copa São Paulo, que há 7 anos não era. Fomos vice-campeão da Copa São Paulo, fomos campeão feminino e campeão paulista em cima do maior rival nosso, depois de quase 7 anos. Então, isso mostra um planejamento que nós estávamos fazendo e um ambiente bom, muito bom. Reformas no CT, que vocês podem ir lá, olhar, tudo que nós fizemos, a profissionalização, salários em dias, que é o principal, e tratando todo mundo como ser humano, que é o que a gente faz. Hoje, e pelas entrevistas que eu vi de um ou outro atleta aí, inclusive do Rodrigo Garro, que realmente isso pode atrapalhar. Por quê? Você pega um presidente que vai e não tem o dinheiro, terra arrasada. Pô, o jogador começa a pensar o seguinte: como é que eu vou jogar num clube novamente, que é o que acontecia antes, sem eu saber se eu vou receber salário? E aí começa esse ambiente pesado, essa política nojenta, que eles não pensam no Corinthians. Então isso acaba atrapalhando, entendeu? Não tenho dúvida, mas eu torço muito para que não atrapalhe, eu torço muito para que esses jogadores foquem no que eles sabem fazer, que é jogar futebol e que nos dê alegria. E eu falo mais uma vez, temporariamente eu saí com salários em dia, deixando o time numa perspectiva de 6º lugar e buscando uma classificação na Sul-Americana, onde infelizmente perdeu. Talvez possa ter influenciado, sim, na Sul-Americana, agora num empate com o Vitória, que a gente tinha certeza de uma vitória, para o Corinthians já chegar mais ali no 6º lugar e terminar esse primeiro semestre aí brigando lá em cima, porque a gente iria reforçar, sim, a gente ia buscar algumas peças que talvez o Dorival precise, para que a gente pudesse reforçar e o Corinthians tivesse um segundo semestre muito melhor. Eu também acho que, principalmente nas novas contratações, essa situação toda vai impactar demais, porque acho que o jogador ele vai ficar um pouco apreensivo sobre aceitar, né, a proposta de um clube que está vivendo um momento desse. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Porque, Giovanni, você nunca viu, durante meu ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses de gestão, você nunca viu vir a público falar:
nós não temos dinheiro, eu estou desesperado, eu estou numa terra arrasada. Ao contrário, se eu quis ser presidente, eu sempre deixei claro, eu vou sangrar para que a gente pudesse fazer o melhor para o Corinthians. E fiz, eu fiz o melhor, buscamos receita, vocês nunca viram eu falar isso, porque isso preocupa qualquer ambiente, preocupa um colaborador nosso, preocupa um fornecedor querer fornecer uma água, fornecer um material, porque sabe que não sabe se vai receber. E eu sou o único presidente que tive coragem de colocar a nossa finança na justiça. Na RCE, hoje, a justiça sabe tudo que a gente recebe, tudo que a gente paga. Isso mostra a nossa lisura, o nosso profissionalismo dentro do Corinthians. O que tem de errado? Talvez isso incomode eles. Agora, eu vou deixar uma coisa bem clara para vocês. Quando eu saí, que tentaram jogar para mim 829 milhões de dívida, uma tremenda narrativa falsa, espero que agora esses que apoiaram para me tirar, que cobrem a abertura das contas de 2023, porque tanto me cobraram uma auditoria dentro do Corinthians durante o ano e a gente fazendo tranquilamente, minuciosamente, com a verdade, para que não tivesse erro. Depois que nós pegamos os erros da auditoria, nós contratamos uma auditoria independente, tivemos um parecer do Papa da Contabilidade, Eliseu Martins, provando que tem erros nas contas de 2023, 191 milhões e agora, essa semana, apareceu mais 50 milhões e vai aparecer mais. Então, vocês que, na rede social, ou alguns que, graças a Deus, eu ainda tenho 73% pelo que eu andei vendo, vocês que falaram que realmente tinha que sair, que está errado, agora que vocês também cobrem a abertura das contas, porque eles não vão abrir as contas. Então, se vocês querem saber tudo o que aconteceu no Corinthians, está aí a grande chance. Então, vocês cobrem agora a abertura das contas, porque eu deixei tudo pronto para abrir as contas. Isso está comprovado pelo nosso financeiro, por auditoria e pelo próprio Conselho Fiscal. Então, eles vão tentar. De que forma? Eles voltaram os mesmos financeiros que tiveram o erro em 2023 para tentar agora não abrir as contas de 2023. Então, vocês têm que cobrar a abertura das contas de 2023, porque aí vocês vão saber por que o Corinthians está nessa situação. Ricardo, deixa eu fazer uma antes aqui, aproveitar rapidinho, só para entender, porque você, como falou agora, né, pode vir mais coisa, aparecer mais números, mais cifras, né? Existe já um debate, presidente, em relação à possibilidade de SAF? Porque, assim, de verdade, o torcedor em casa, ele fica se questionando se tem alguma solução. A gente não consegue ver uma luz no fim do túnel em relação à questão financeira. Com quem eu estou falando? Desculpa. Vitor. Ô, Vitor, muito boa pergunta, Vitor. Muito boa pergunta, Vitor, mesmo porque eu quero deixar... Eu sou completamente contra a SAF. O Corinthians, pela potência que ele é, pela torcida que ele tem, pela fiel torcida que ele tem, ele jamais deveria virar SAF. Jamais se deve virar SAF no Corinthians, porque o poder de reação dele é muito grande e eu provei isso. Eu provei de que forma? Que eu volto a repetir. Num ano muito difícil, eu estou trazendo 3 bilhões de receita para o Corinthians. Imagine o Corinthians, num ano difícil, Vitor, eu peguei o Corinthians com quase 900 milhões de receita e estou deixando o Corinthians com 1 bilhão 150. E se esse ano eu não gastar nada com mais receita de Adidas e outros contratos que estão na mesa da diretoria deles agora para fechar, o Corinthians chega a 1 bi 200, 1 bi 300, igual ao Flamengo, que vem ganhando tudo há 4, 5 anos atrás. E o Corinthians sem ganhar nada, só com o Paulista e com a marca dele, ele iguala o valor de receita anual igual do Flamengo. Esse ano a gente deveria chegar a 1 bi 250, 1 bi 300 de receita. Isso era o que eu ia chegar, você pode ter certeza disso, porque eu estou saindo temporariamente, deixando 1 bi 115 milhões no ano passado, com uma grande dificuldade. Eu peguei a nossa camisa com 70 milhões de patrocínio, estou saindo temporariamente, deixando 200 milhões de receita na nossa camisa. Então o Corinthians nunca deveria virar SAF. Agora, o que eles querem é exatamente isso. O que eles querem é deixar o Corinthians numa situação complicada e se o corintiano não prestar atenção, se não cobrarem essa abertura das contas, se não começarem a ficar em cima dessas pessoas que lá estão, o Corinthians o caminho dele vai ser esse, porque esse pessoal vão causar uma calamidade dentro do Corinthians. Desculpa, Ricardinho. Augusto, bom dia. Eu gostaria que você falasse se essa dívida do Corinthians, né, tem como você paga, se há um plano para pagar essa dívida, se você voltar ou quando você voltar. E queria que você falasse um pouquinho da base do Esporte Clube Corinthians Paulista. Se fala aí em várias contratações, jogadores que chegaram. Acho que é um grande momento para você falar também da base. Um abraço, bom dia. Um abraço, Ricardinho, obrigado. Cara, esse era o ano que a gente começaria a equacionar nossa dívida, porque é o que eu falei, peguei um ano difícil, num ano no qual nós fomos buscar receita nova, no qual nós fomos aprender muitas coisas, entender muitas coisas, ver onde estavam os erros para a gente consertar. Como eu falei, errei um primeiro semestre, sou ser humano, mas errei para o bem. Só que eu sou inteligente, não erro 2 vezes.
e consegui consertar no segundo semestre. E fomos buscar receita para que a gente pudesse equacionar isso. Então, esse ano, como eu disse, o Corinthians era o único clube que até agora não gastou R$1 na Série A, em contratações, não gastou, e a gente tem, eu declarei que eu queria no mínimo 30% de desconto de economia em todos os departamentos. A gente está caminhando para um projeto de enxugar todos os departamentos para que a gente pudesse investir mais no futebol, porque é o futebol que nos traz receita e é o futebol que hoje nos sustenta o clube social, que eu já estava fazendo alguns departamentos se tornarem sustentável, coisa que o Corinthians nunca teve. Eu fiz a Arena, ela dá superávit, nós tivemos 12 milhões de superávit na Arena, sendo que quase a gente não tem receita na Arena. Nós estamos movimentando a Arena para que ela seja multiuso, com grandes eventos esse ano, vários eventos já está em contrato para que a gente possa trazer grandes receitas, e uma delas é o estacionamento. Então, o Corinthians tem sim um projeto para que comece a pagar essa dívida monstruosa. Porque se você for analisar, Ricardinho, hoje a gente tem uma receita de 1,115 bi e a gente deve 2,5 bi. Então, ou seja, não chega nem 2,5 por 1, sendo que o próprio Flamengo na época era 5 por 1, arrecadava 187 milhões e devia 800. Então, o Corinthians tem um poder de reação muito maior, basta ter um planejamento, um trabalho sério, que ele sai disso. É isso que a gente queria. Quanto à base, deixar uma coisa bem clara, Ricardinho, meu nome cresceu como presidente do Corinthians quando eu fiz um excelente trabalho de base justamente dessa forma, aumentando as porcentagens de jogadores, refazendo o contrato de jogadores e não contratando jogadores, sim fazendo parceria. Então o Corinthians teve aí uma 80 contratação que eles falam, mas nunca é contratação se pagando dinheiro, é contratação em parceria deixando porcentagem. Só que ninguém fala que das 80 também mandou 50 e poucos embora e a gente já tinha mais 30 e poucos já na lista para se mandar embora, porque você tem que dar uma oportunidade. Tanto eu como presidente, que cheguei, eu levo um tempo de adaptação, de aprender algumas situações, o meu diretor de futebol é a mesma coisa, o meu treinador é a mesma coisa, todo mundo queria que mandasse o Ramon embora. Já logo em 2, 3 jogos a gente segurou ele, saiu, ele nos classificou para a pré-Libertadores, nos classificou para o Brasileiro, para a Copa do Brasil, enfim, nos deixou numa situação boa naquela arrancada final. E todos queriam que eu mandasse embora o Ramon e o Fabinho Soldado. Esses mesmos que estão lá hoje, eles iam lá e enfiavam a faca no meu pescoço. Fabinho Soldado não é do tamanho do Corinthians. Esse treinador não é para o Corinthians. Eu não vou fazer o que vocês estão fazendo. Era o tempo todo assim, Ricardinho. O tempo todo essa faca no pescoço. Até sócios. Eu, em 3 meses de clube, eu coloquei 4.500 pessoas para dentro do nosso clube social, trazendo uma grande receita. Hoje, as pessoas que têm comércio lá dentro me elogiam, porque triplicaram o seu faturamento. Hoje, o clube é lotado de família lá dentro, que a gente queria. A gente teve a primeira diretora social, a primeira mulher na mesa do Conselho Feminina, primeira diretora no futebol feminino. A gente está trazendo as mulheres para dentro. Fiz promoção de título. Eu sou o único presidente que fiquei 1 ano com o ingresso da Arena, sem dinheiro, mas congelado, buscando receita de outra forma, porque a minha Arena lotada, eu tinha visibilidade para meus patrocinadores e ia buscar receita dessa forma. Eu sou o único presidente que eu estou há 1 ano e meio com a manutenção do nosso clube e o título congelado, sem aumentar, para que a gente traga mais sócios para dentro do clube, criando um projeto para que a gente buscasse receita para sustentar o nosso clube social e o nosso futebol. E eu ainda sou errado. Então a base, ela nunca teve contratação em dinheiro, ela tem uma parceria que você precisa de um tempo dessa molecada para se adaptar. Você falou, né, que... E além de tudo, fizemos a maior venda da história da base, de um garoto de 16 anos que nem chutou uma bola. Você falou, né, profissional. Que o grande erro foram os 6 primeiros meses, né? A gente não pode voltar no tempo. Seria muito bom se a gente pudesse voltar no tempo. Seu grande pecado foi ter assinado o contrato com a Vaidbet ou do jeito que foi assinado? Não, ao contrário. Sou muito feliz de ter assinado o contrato com a Vaidbet, mesmo porque foi o maior patrocínio da história do futebol da América Latina. E ela em nenhum momento deixou de nos pagar. Ela saiu porque teve todos esses problemas que criaram daqui para lá. Agora, a gente quer entender por que criaram isso. Por que falaram isso? Por que não resolveram isso internamente? Se tem algum problema, depois disso levasse para a justiça. Mas eles mesmos fizeram romper esse contrato, que aí vai ser provado na justiça. Se o Corinthians foi inocente, ela tem que pagar. Se o Corinthians estiver errado, vai ter todo esse problema. Então eu acho o seguinte, não teve nenhum... Ao contrário, mesmo porque... Como eu falei, Ricardinho, é o mesmo contrato que eu assino de R$100 mil, é o mesmo contrato que eu assino de 1.150 bilhão, é o mesmo que eu assinei da Vaidbet 370. O dia que eu fiz a negociação, já saí, dali já entrou o jurídico, já entrou todo mundo, jurídico, marketing, financeiro, administrativo, que é esses 4 pilares do Corinthians que cuida de todos os contratos. O marketing pelas suas entregas, o financeiro da forma que vai receber, como vai receber, o administrativo é a parte administrativa junto com eles, e o nosso jurídico é a forma legal da justiça para que se faça um melhor contrato. Então, ao contrário, da mesma forma que eu fiz de 100, eu fiz de 1.150 bilhão, fiz esse de 370. Então, para mim, não tem nenhuma
não me arrependo de nada. O que eu me arrependo, sim, é de algumas pessoas que eu coloquei, que imaginavam uma situação, e na hora eu vi que não era o que eu imaginava, mas troquei. Errei, mas troquei. E mostrei que eu não tenho amigos lá dentro. Mostrei que lá iriam trabalhar profissionais. Que assim como eu fui buscar, que a resistência de contratar um executivo de futebol era desde o primeiro dia que eu assumi. Não queriam deixar, da mesma forma que eu contratei treinador, não queria que fosse esse treinador. Mas eu sou presidente, assumi a responsabilidade e graças a Deus deu tudo certo. Fomos classificados por tudo, saí da segunda divisão do Paulista, saí da Série B do Brasileiro e fui campeão paulista em 2025 em cima do maior rival depois de 6 anos. Está errado o que é isso? Queria agradecer demais o Augusto Melo, obrigado, presidente. É legal esclarecer também alguns pontos aí para o torcedor. E a Bianca Molina finaliza então a nossa entrevista, Bibi. Beleza, Vitor, obrigada. Eu tenho 2 perguntinhas para fazer para o presidente Augusto Melo. Eu só queria esclarecer aquele ponto, porque nas minhas anotações antes, para a gente tentar futuramente entender com a defesa dele, o artigo 28 do Estatuto do Clube, as letras D e E, diz: é passível de pena de desligamento o associado que cometer ato grave contra a moral social, que é justamente o que, teoricamente, se enquadraria o Romeu Tuma Júnior, só que nesse caso ali frisa a palavra associado, enfim, para a gente tentar entender se caberia para um membro do Conselho Antes de nada, ele é um associado. Primeiro ele é um associado, para depois se tornar conselheiro e presidente do Conselho. Perfeito, há uma brecha de compreensão. Presidente, o seu advogado pessoal até então, particular, no primeiro momento, era o Ricardo Cury, conversou conosco em algumas oportunidades, inclusive. Ele veio a público, e o senhor também, né, emitiu uma nota dizendo que não fazia mais parte da sua defesa, só que quando ele se manifestou, ele disse que não concordou com o que aconteceu no último sábado. Eu poderia lhe dizer a visão externa que esse tipo de situação acaba passando, mas eu queria saber, do seu ponto de vista, o que significa deixar de ter um advogado a partir de todo esse fuzuê, a gente pode dizer, que aconteceu no último sábado no Conselho. A gente tem um grupo de advogados trabalhando com a gente, que o José Cardoso, o doutor José Cardoso, que administra esse grupo de advogados, estava falando com ele da forma que estaria sendo agido. Ele pode, é um direito dele não concordar, isso é normal, mas o Cury, ele está como advogado nesse inquérito da Vaidbet, é um dos que está, são outros também que tem, e é de comum acordo. É uma situação que ele mesmo achou que não deveria continuar, e a gente respeita. É um grande amigo, um grande advogado, é uma pessoa espetacular, que é um amigo hoje que eu fiz, e respeito a opinião dele, mesmo porque hoje a gente tem um grupo. Se ele não quis continuar da forma que estava sendo conduzido, é um direito que ele tem. Presidente, ontem eu pude ouvir uma entrevista do senhor e o senhor falava que ainda se considerava presidente. Eu queria lhe perguntar agora por que o senhor ainda se considera, se o senhor se considera presidente em exercício, e o senhor falou hoje que a Maria Ângela Ocampos, ela é presidente do Conselho Deliberativo. Eu recebi a informação de que no momento ela está afastada, não está exercendo nenhum tipo de função dentro do Conselho. Queria saber o que o senhor tem a dizer sobre isso, até para a gente esclarecer exatamente as nomenclaturas, e se o senhor tem a informação de que um dos membros da Comissão de Ética do Corinthians, que esteve a seu favor no último sábado, ele já pediu desligamento, vai ser oficializado hoje, mas o senhor está sabendo disso? Você, eu fui eleito democraticamente presidente do Corinthians, quase 70% dos votos dentro do associado. Democraticamente. E o que eles estão fazendo é um absurdo. Pressão de tudo quanto é lado, pressão, ameaças. São pessoas que têm família, são pessoas que têm suas profissões. E essa pressão que estão fazendo é desumano isso, é desumano. É uma coisa para você ver pelo poder. Tudo isso aí é pelo poder e chega lá e fala que não tem dinheiro. Então, e fala que não se apega a cargo. Quem não se apega a cargo sou eu, que continuo a mesma pessoa desde o dia que eu entrei. Meu imposto de renda é o mesmo desde o dia que eu entrei. E estou aqui muito tranquilo quanto a isso, consciência tranquila de que tudo que eu fiz para o Corinthians foi o melhor. Eu sou presidente declarado pela presidente do Conselho hoje, que é a doutora Ângela, e pelo que já me mandaram hoje, já teve despachos que mandaram para ela, como presidente, para minha surpresa isso. E ontem eu já tive a notícia que uma pessoa poderia realmente se desligar, porque ele tem uma profissão, pode manchar essa profissão dele por toda essa pressão que estão fazendo. Agora, precisa provar se é verdade. Agora, o que falam, está aí, todos os vídeos. Falam de cárcere privado, que absurdo. Eu estava lá embaixo quando me chamaram para subir, eu subi junto com a comissão de ética, junto com a presidente, ficamos esperando numa sala mesmo, porque toda a segurança deles não é nada nossa, e lá é um clube social,
E o segurança dele abriu a porta e pediu para nós entrar, que o atual presidente interino iria nos receber. Normal, recebemos ali normal, falamos para ele, ele falou que não reconhecia isso, que esperasse os advogados dele, esperamos. Logo em seguida, por causa do tumulto, chegou a polícia, chegou uma tenente, que inclusive deve estar gravado isso, colocou até como testemunha. Ele fala, não, foi eu que mandei entrar, está tudo em ordem, está tudo sob controle, não teve nenhuma coação, não teve nada, mesmo porque está gravado, tem vídeos aí. Ao contrário, toda a segurança que está lá é deles. Inclusive, o metaleiro, quando chega lá, ele chega, eu subi porque o Osmar me autorizou. Está gravado, tem mais de 20 testemunhas lá dentro, mais de 30 testemunhas, inclusive os policiais. Então, só que eles usam isso para pressão para as pessoas. E aí, essa pressão incontrolável está deixando muita gente aí desorientada e que tem sua profissão, tem sua família. E isso é complicado, né? As pessoas têm que pensar nisso. Agora, alguém tem que tomar alguma providência, né? Presidente, eu agradeço a sua atenção conosco da TNT. Então, só para eu entender, se o senhor hoje se considera presidente declarado pela Maria Ângela, o senhor tem uma agenda de presidência para cumprir? O senhor pretende ir ao Parque São Jorge? Para você ter uma ideia, eu estou no Parque São Jorge sempre. Eles não deixam, o Romeu Tuma, por exemplo, que é o clube mesmo, todo mundo está reclamando, que a forma que eles estão conduzindo o clube, proíbe isso, proíbe aquilo, cheio de seguranças, tem seguranças lá por tudo quanto é lado. E sou declarado presidente pela atual presidente, e ela está atuando. Ela está atuando, tanto que recebi hoje requerimentos enviados a ela. E agora depende, vamos procurar todos os nossos, o que puder ser feito, seja na Justiça ou quem for, e até mesmo agora na Assembleia Geral, que inclusive ele marcou ilegalmente, ele suspenso já declarado, ele marcou ilegalmente e também passando do prazo que não poderia, que ele tem até 60 dias, ele está marcando quase 70 dias depois. Perfeito. Vitor, desculpa me alongar aqui, presidente. Obrigado e boa sorte. Obrigado viu? a todos, bom trabalho. Falando com vocês aí.